Devocional Diário. É hora de ouvir a palavra. Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje é quinta-feira e estou chegando com mais uma edição do Devocional Diário Novo Tempo. Suas mentes estão cheias de trevas. Eles se afastam da vida que Deus dá porque fecharam suas mentes e endureceram seus corações contra Ele. Efésios, capítulo 4, versículo 18. Moisés tinha feito uma bagunça nas coisas. Ele era hebreu que foi criado na casa de Faraó, preparado para se tornar o próximo líder do Egito. Mesmo assim, Moisés estava preocupado com seus companheiros hebreus e com a situação difícil que enfrentavam. E um dia, no impulso, ele decidiu resolver o problema com as próprias mãos. E olhou para a direita e para a esquerda e então matou um egípcio. Quando a notícia chegou ao faraó, ele assinou um contrato pela vida de Moisés. Então Moisés fugiu para salvar a sua vida no deserto. Ele se estabeleceu lá e cuidou de ovelhas até que o Senhor o recomissionou 40 anos depois. Deus disse a Moisés que ele deveria voltar ao Egito para a corte do faraó e exigir a libertação do seu povo. Moisés estava relutante. Ele ofereceu algumas desculpas frágeis sobre por que não estava qualificado, as quais o Senhor refutou. Deus até realizou alguns milagres para convencer Moisés da autenticidade do seu chamado. E finalmente Moisés e seu irmão Arão foram fazer o que Deus os havia chamado para fazer. Moisés e Arão foram à corte do faraó e exigiram a libertação dos hebreus. Eles provavelmente esperavam que ele dissesse, sem problemas, Deus tem falado comigo sobre isso, Deus os abençoe. Mas não foi bem assim que aconteceu. O faraó basicamente disse, você está brincando, não há como isso acontecer. Isso nos lembra que estar na vontade de Deus não significa que sempre haverá luzes verdes, céus azuis e pássaros cantando. Às vezes pensamos que se Deus quiser que façamos algo será fácil. Isso acontecerá, mas será no tempo dele, e o diabo se oporá a nós. Também encontramos uma declaração importante em Êxodo 7. Deus disse a Moisés e Arão, mas eu endurecerei o coração de Faraó para que eu possa multiplicar meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Alguns pensariam que o faraó não tinha nada a dizer sobre isso, que ele era simplesmente uma peça de xadrez no tabuleiro da vida. Mas isso não é verdade. Faraó teve uma escolha no assunto. Ele endureceu o coração e o Senhor confirmou a decisão que ele já havia tomado. Então ele endureceu ainda mais o seu coração quando seus mágicos não conseguiram falsificar os sinais. O Senhor deu ao faraó evidências mais do que suficiente para convencê-lo de que os deuses do Egito eram falsos e que o Deus de Israel era o Deus vivo e verdadeiro. Ele estava dando a Faraó a oportunidade de cooperar, mas Faraó não quis saber nada disso. Isto nos lembra que abandonar a verdade é ficar mais profundamente entrincheirado nas trevas. Se você ouviu a verdade, sabe o que é certo e não responde, então você corre o risco de ficar com o coração endurecido. E nunca esqueça que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O nosso canal no YouTube é Devocional Diário Novo Tempo. Inscreva-se e ative o sino de notificação. A qualquer momento estarei de volta com mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Até a nossa próxima edição e fique na paz do Senhor. Devocional